alegrias hoje. Efésios, capítulo 2, versos 19 e 20. Efésios, capítulo 2, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versos 19 e 20. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Esta, meus irmãos, iniciada na semana passada, é uma série sobre a nossa identidade como igreja. E falar a respeito da nossa identidade é falar sobre aquilo que nos diferencia de todos os demais ao redor. Isso é algo, a meu ver, muito importante, não no sentido de nós nos exaltarmos sobre as demais pessoas pelos nossos méritos ou sobre outros ramos da igreja cristã genuína. O intuito não é que nós nos exaltemos. O nosso intuito não é chegarmos à conclusão de que a igreja presbiteriana é a única igreja verdadeira, mas compreender se eu e você termos vivido o que é ser igreja, não por uma tradição de homens, mas se nós estamos alinhados com aquilo que a Bíblia diz, o que significa ser uma igreja de Cristo. Cada crente precisa conferir se aquilo que ele crê e o modo como ele vive o que crê estão sendo ditados pelos princípios da palavra eterna de Deus. O mesmo vale para a nossa vivência corporativa como igreja. Quando nós nos reunimos, o que é que define os nossos objetivos como comunidade cristã? Será que o nosso culto, nosso tempo de celebração, nosso tempo de reunião aqui é algo que é verdadeiramente pautado pela palavra de Deus, por aquilo que Deus diz a respeito de como Ele quer ser adorado? Ou nós somos uma igreja que buscamos satisfazer o gosto da nossa clientela, o gosto do freguês? Jesus, meus irmãos, é o único cabeça da igreja. E Jesus não divide o seu poder soberano com quem quer que seja. Nem com papas assentados em Roma, nem com concílios que arroguem a si mesmo o direito de contrariar as disposições expressas da Escritura. Deus, o nosso Deus, Ele unge pastores para o seu rebanho, mas esses pastores eles não podem assenhorear-se deles conforme as suas imaginações ou conforme revelações extraordinárias. Isso porque o Senhor Jesus Cristo, Ele governa a igreja por meio da palavra. A igreja também não é governada pelos sabores, pelos apetites do tempo, por aquilo que é mais agradável à cultura da época. Nós não pregamos aquilo que é conveniente. Muitas vezes nós somos chamados a pregar o que não é agradável e a pagar o preço por isso, inclusive. A prática da igreja é uma prática que deve ser, sim, sensível à cultura, mas ela não se dobra à cultura quando a cultura não se dobra à Escritura. É a palavra de Deus, meus irmãos. A palavra contida no Antigo e no Novo Testamento, que é a nossa regra, a nossa única regra de fé e prática. A Bíblia, ela é a nossa pedra de toque pela qual toda questão na vida da igreja é dirimida. Tudo isso é valioso para mim e para você, que representamos a tradição reformada da fé cristã. Os nossos adversários costumam tratar a reforma protestante como um movimento cismático, um movimento de separação dentro do cristianismo, como se Lutero e Calvino e tantos outros fizeram o que fizeram, movidos apenas por interesses particulares, por vaidade ou coisas semelhantes. É bem provável que você já tenha ouvido coisas ou absurdos como que Lutero decidiu se separar da Igreja Católica porque queria se casar, por exemplo. Um argumento paupérrimo e falso que os nossos adversários asseveram contra nós. A reforma só recebe esse nome, reforma, porque ela foi um movimento de restauração. Você não precisa reformar uma casa que está em boas condições.
A reforma, até mesmo dentro do espírito do seu tempo, foi um movimento de retorno às origens, de retorno às fontes. Sim, os nossos reformadores basearam-se no ensino e na tradição de muitos homens, como Agostinho, como Crisóstomo, como Tomás de Aquino, mas a fonte que os nossos reformadores, que os primeiros reformadores buscaram, era a fonte da água mais pura, a fonte da água mais cristalina, a única fonte que realmente pode dessedentar a vida daqueles que peregrinam pelos desertos da existência. A reforma foi e ainda é um chamado para que todos os dias a igreja do Senhor Jesus se volte para a Escritura. O lema igreja reformada, sempre se reformando, é muito utilizado, mas nem sempre com a interpretação correta. Quem cita esse lema hoje em dia, geralmente o faz com um estímulo a que a igreja esteja atenta ao seu tempo, que a igreja esteja disposta a mudanças. Esse não é o sentido desse lema, não é o sentido dessa frase. Igreja reformada, sempre se reformando, quer dizer que a igreja de Cristo precisa estar sempre sobre o escrutínio, sobre o exame da Escritura. Cada um de nós, corporativamente, precisamos nos examinar e entender se nós estamos fundamentados naquilo que a palavra diz. Nós precisamos lançar fora aquilo que a contradiz. Nós precisamos saudar nas nossas vidas aquilo que ela requer de nós. Isso vale para você, como um pai ou uma mãe de família. Isso vale para você, como no seu trabalho ou no seu estudo. Isso vale para mim, como pastor dessa igreja. Isso vale para nós, como uma igreja reunida. Uma igreja cristã é uma igreja reformada quando as suas estruturas de pensamento, quando a sua ética de vida estão alinhados ao fundamento perfeito que é Cristo. Por isso o texto de hoje. Eu li esses 2 versículos, mas eu quero me debruçar principalmente sobre o verso 20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo a pedra angular. Porque eu acredito que esse versículo, ele define a essência de uma igreja genuinamente reformada, e por que não dizer de uma igreja genuinamente cristã? O contexto mais geral de Efésios é a descrição de como Deus, é isso que está na carta de Efésios, você vai achar na carta de Efésios, como Deus, por meio de Cristo, está gerando um novo homem. E esse homem está sendo gerado para uma nova humanidade. A igreja, então, nessa carta, é tida em alta conta como a nova sociedade, em que os crentes, aqueles que são salvos pela graça mediante a fé, estão inseridos. A igreja é descrita, como você pode perceber, como um edifício. Um corpo unido em que cada uma das suas partes bem ajustadas tem uma função. E a função desse edifício é ser a morada, o novo templo do Espírito de Deus. Quando nós analisamos esse texto, nós vemos que esses 2 versículos, os 2 versículos que nós estudamos hoje, eles têm um movimento de aproximação. Nós vemos aqui, esse texto ele tem esse movimento. Nós que antes estávamos sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo, como você vê no verso 13 desse mesmo capítulo, nós que estávamos nessa situação, agora eu e você fomos aproximados pelo sangue de Cristo, verso 14, que derrubou a parede de separação que estava no meio de 2 povos, judeus e gentios, de modo agora que esses povos que estavam separados por essa parede de separação, agora eles são uma só nova humanidade. Veja aí o verso 15. Nós não somos agora mais estrangeiros e peregrinos. Nós não somos mais estranhos à nação eleita de Deus. Nós não estamos mais sem os direitos e deveres que um cidadão tem, mas nós nos tornamos, veja aí o verso 19 do nosso texto, eu convido você a manter a sua Bíblia aberta hoje. Nós agora nos tornamos concidadãos dos santos. Eu e você agora partilhamos com Israel de todos os seus direitos. O direito a uma terra, o direito
a justiça e paz de um rei justo, de um rei bom, os mesmos direitos que Israel tinha. Mas nós partilhamos também dos deveres de Israel. A sujeição à vontade revelada de Deus. O dever de servir a Deus, servindo o próximo. De representá-lo diante das nações. Chamando as nações, como nós vimos na liturgia, chamando as nações a virem a Sião para conhecer a lei do Senhor. Mas o nosso texto diz que Deus nos traz ainda para mais perto. Deus não nos traz apenas para a sua pátria. Deus não nos faz apenas concidadãos dos santos, mas Deus nos traz para dentro da sua casa. Ele nos torna, veja o verso 19, membros da sua família. Eu e você que antes éramos inimigos de Deus, agora nós somos adotados para receber com Cristo a nossa filiação. Só aquele que tem Cristo como Senhor e Salvador pode chamar a Deus de Pai com propriedade. Nós somos então inseridos na sua família para vivermos com Ele um relacionamento de amor, de cuidado, de honra, de respeito. Para mim e para você é prometido uma herança que vai ser dada no nosso encontro final com Cristo. Antes de eu mergulhar no verso 1, no verso 20, que nos interessa de modo especial nessa noite, eu quero fazer uma pausa aqui. Você já foi aproximado por Deus? A cidadania é uma prerrogativa de quem nasceu ou então foi naturalizado em um país. Eu quero perguntar a você, você já nasceu de novo em Cristo para o reino de Deus? Um bom cidadão é alguém que se submete às leis do seu país. Será que você busca obedecer de boa vontade a tudo que o seu rei ordena? Os pais geram filhos ou do seu corpo ou do seu coração. Será que você já nasceu de novo pelo Espírito de Deus? Já nasceu de novo. Um bom filho busca honrar o seu pai. Você tem procurado honrar o seu? Um filho descansa quanto ao futuro porque ele conhece a bondade e a fidelidade do seu pai. Será que você já tem os seus olhos fixados na sua herança? Ou será que o teu coração ansioso tem levado você a comer a comida dos porcos desse mundo? Mas sigamos adiante no nosso texto sob destaque nessa noite. Veja mais uma vez, Efésios 2, 20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. E eu convido você a manter a sua Bíblia aberta nesse texto, mais uma vez. Aqui há uma terceira metáfora para a natureza da igreja. A igreja é uma pátria, como nós já vimos, ela é uma família e ela é um edifício. A igreja é um edifício. Essa é uma metáfora que Paulo também vai usar lá em 1 Coríntios 3. Você pode conferir isso depois se você quiser. A igreja, ela é um edifício. Os crentes são pedras vivas que são edificadas como um edifício santo para a glória de Deus, onde Deus, Ele habita pelo seu Espírito. Deus é aquele que edifica a sua igreja. De novo, diz Paulo em nosso texto, vocês são edificados. Quem edifica? O próprio Deus. Deus é quem edifica. Pastores, meus irmãos, não são capazes de edificar a igreja. Eles podem ser ótimos pregadores. Eles podem ser ótimos administradores, visionários em relação à igreja. Podem ser excelentes conselheiros, muito bons de gabinete. Meninos, podem ser tudo isso. Homens extremamente capacitados. Mas a verdadeira igreja é edificada por Deus, que nos ilumina pelo seu Espírito, que converte corações a si, que santifica os crentes dia a dia. É a promessa de Cristo, meus irmãos. Essa é a promessa de Cristo. E eu confesso a vocês, é uma promessa que tem me humilhado e ao mesmo tempo confortado ao meu coração nesses últimos dias. Quando Jesus diz, eu edificarei a minha igreja. Eu edificarei a minha igreja, diz o Senhor Jesus.
Cada vez que eu ouço essa promessa, eu ouço a voz de Cristo me dizer: César, trabalhe fielmente, faça a sua parte, pregue o meu evangelho, mas sossegue o seu coração. Sossegue o seu coração. Não é você que está edificando a Antioquia. Sou eu. Sou eu. A lembrança de que Deus está edificando a igreja precisa também confortar e animar o seu coração. Meus irmãos, porque eu sei que esse negócio de ser igreja não é um negócio fácil, não. Não é verdade? A igreja não é tão bonita, tão simples como deveria ser. Porque se você for pensar, aquilo que a Bíblia diz sobre a igreja é um negócio muito simples. A igreja é uma comunidade de amor. Mas não é fácil, né? Não é geralmente o que você acha. No dia a dia, os seus irmãos crentes, eles machucam você. No dia a dia, eles te decepcionam. No dia a dia, eles estão bem menos envolvidos do que você gostaria. E o fato é que a recíproca é verdadeira, porque você também é assim. E você sabe disso. A igreja é comunidade de pecadores redimidos, meus irmãos. Comunidade de pecadores redimidos. Redimidos por Cristo, mas ainda assim eles são pecadores. Mas quando eu olho para o final da história da igreja, eu vejo uma igreja gloriosa, uma igreja perfeita, uma igreja imaculada. E essa promessa de que Deus está em Cristo edificando a sua igreja precisa reanimar o seu coração. Precisa reanimar o seu coração na certeza de quem está edificando esse templo santo que é a igreja de Cristo. Mas por meio de quem, Darson? Por meio de quem Deus lança os fundamentos da igreja? Quem é que lançou os fundamentos deste edifício chamado igreja? Diz o nosso texto: a igreja é edificada por Deus sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Um fundamento, não vários. Nós vamos falar mais a respeito disso a seguir, mas desde já atente para uma coisa: esse fundamento ele é único. Qualquer outro fundamento é incapaz de manter o edifício firme, de manter o edifício de pé. E o nosso texto diz que os apóstolos e profetas lançaram esse fundamento. O colégio apostólico, representado pelos homens que Jesus mesmo escolheu em primeira mão para pregarem aquilo que ele ensinou, bem como os profetas daquela primeira era da igreja. Homens como Ágabo, por exemplo, sobre o que você lê no livro de Atos. Esses homens lançaram as bases da doutrina cristã. A prova de que o ensino deles, e apenas o ensino deles, ditavam a prática da igreja já nos seus primeiros, já em seus dias, está logo no início do livro de Atos, na descrição do modo de vida da igreja primitiva, quando ele diz que a igreja primitiva, essa primeira igreja, perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. A igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. A verdadeira igreja de Cristo é aquela que persevera no que os apóstolos receberam lá do Antigo Testamento e naquilo que eles ensinaram a respeito de Jesus. É aquilo que nós conhecemos como o cânon das Escrituras. Esses 66 livros que você tem aí nas suas mãos. Tanto o ofício dos apóstolos, quanto o ofício dos profetas se encerrou quando o cânon foi fechado. Alguns dizem por aí que são apóstolos. Não são, não. Esse ofício se encerrou quando o cânon da Escritura foi fechado. E se há alguém que é apóstolo, alguém que se diz profeta, examine se aquilo que ele diz é a exposição da Escritura, é a profecia que nós temos hoje. Ninguém está autorizado a lançar nova doutrina sobre a igreja de Cristo a pretexto de que recebeu uma revelação espiritual. A regra de fé e prática da igreja é uma só, a Escritura. Isso precisa ser caríssimo ao nosso coração, meus amados. O apego às Escrituras nos livra de diversos perigos espirituais que nos espreitam todos os dias. O apego à Escritura
nos defende do falso ensino. Você tem todo o direito de aí do seu lugar, de onde você está, examinar o que eu estou dizendo aqui hoje e conferir se aquilo que eu estou dizendo é coerente com o livro que você tem nas suas mãos. E eu peço a você, se eu não estiver sendo coerente com o que esse livro diz, por favor, me confronte em amor, para que eu seja corrigido, para que eu seja edificado. Por quê? Porque a minha intenção aqui, como pastor de vocês, é ser fiel. O apego às Escrituras também nos defende dos modismos passageiros. Dos modismos passageiros. Alguns de vocês, Daniel, Ale, Camila, Cris, Marcela, alguns de vocês aqui já têm uma longa caminhada cristã, assim como eu. Eu já vi, e eu acho que os meus irmãos aqui também já viram, muitas ondas e movimentos que passaram pela igreja cristã. Eu já tenho quase 30 anos de caminhada, eu já vi muita coisa que prometia ser a última novidade na vida da igreja. Mas essas ondas, elas vieram e passaram, e às vezes eles arrastaram a muitos para fora das suas igrejas locais, e depois eles deixaram apenas um rastro de desilusão. Só a Escritura não decepciona você. Só a Escritura não vai decepcionar você. O apego às Escrituras, meus amados, também nos protege do abuso de falsos obreiros. Daqueles que tentam se assenhorear de alguma coisa que não lhes pertence. O ungido do Senhor não pode ser tocado, desde que ele venha em fidelidade ao seu Senhor. Quando você faz os seus votos ao ser recebido na igreja presbiteriana, você promete obedecer aos nossos líderes. Mas essa não é uma obediência cega. Você se lembra dos seus votos quando foi recebido? Nós obedecemos aos nossos líderes enquanto eles forem fiéis às sagradas Escrituras. A igreja, meus amados, ela é edificada por Deus sobre o fundamento dos apóstolos. E só sobre o fundamento dos apóstolos. Mas que fundamento único é esse que os apóstolos e profetas lançaram? Mais uma vez, verso 20. Você pode ler aí comigo, verso 20, Efésios 2:20. Consegue ler comigo aí? Edificados sobre o fundamento dos apóstolos, profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Qual é o fundamento? Cristo Jesus, a pedra angular. Você sabe por que Paulo diz aqui Cristo Jesus e não Jesus Cristo? Por que Paulo diz aqui Cristo Jesus e não Jesus Cristo? Não é à toa. Quando você está estudando a sua Bíblia, preste atenção no que vem à frente. Preste atenção no que vem à frente. Geralmente aquilo que vem à frente é algo que o autor quer destacar. Você que não sabe, crianças, prestem atenção nisso aqui. Você sabia que Cristo não é o sobrenome de Jesus? Cristo não é o sobrenome de Jesus. Assim como o seu sobrenome é Samuel Martins Paiva. Não é não? Mas Cristo não é o sobrenome de Jesus. O sobrenome de Jesus, segundo o costume da época, devia ser alguma coisa como Ben Yusuf, o filho de José, o seu pai terreno. Mas esse Jesus Ben Yusuf é o Cristo. Uma palavra grega que traduz o hebraico Mashiach, Messias. O significado é ungido. Alguém que foi separado para uma tarefa, alguém que foi capacitado para ela por Deus de modo extraordinário. Esse é o caráter de Cristo. Ele é ungido de Deus. Mas ele é ungido de Deus para quê? Agora você observa o nome dele. Jesus. Nos dias de Jesus, Yeshua não era um nome raro. Não era um nome raro. Mas ninguém o sustentou com tanta propriedade, porque Yeshua quer dizer o Senhor é salvação. O Senhor é salvação. O próprio Pai deu ao Filho esse nome quando anunciou a Maria, para que a missão que estava reservada a ele, Jesus, fosse clara. Jesus foi ungido. Jesus foi escolhido. Jesus foi capacitado por Deus como nenhum outro com a missão de nos salvar da escravidão do pecado, do poder do diabo, do domínio da morte.
Jesus foi ungido por Deus para nos reconciliar consigo mesmo, para livrar a mim e a você da ira divina, quando ele satisfez a justiça do seu Pai, redimindo a nossa dívida com ele por meio da cruz. Deus o ungiu para ser a primícia da ressurreição, para que por meio de Jesus ele vencesse a morte e nos desse a esperança de vida eterna. Deus ungiu a Jesus para ser o Senhor de tudo e de todos, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Os demônios se lhe submetem, imperadores caem aos seus pés, a morte é envergonhada pela sua tumba vazia. Não existe pecado que não possa ser perdoado se Jesus é crido. Não há coração endurecido que não resista quando o poder do seu Espírito é derramado. Não há escravo que não seja liberto quando Jesus arrebenta toda a corrente e toda a amarra. Não há acusação do diabo que se sustente diante da gloriosa majestade da sua humilhação no Calvário. Jesus é ungido de Deus para a tua salvação. Mas ele também é ungido de Deus para o juízo de todos os homens. Jesus é a pedra angular. A pedra angular. Há duas maneiras de você entender o que é uma pedra angular, mas ambas têm o mesmo significado. Uma dessas maneiras, é que Jesus é o fundamento mesmo, como nós temos hoje as sapatas de um edifício moderno. A outra é que Jesus é a pedra capitular, como nessa figura. Você vê essa pedra que está bem no meio desse arco? Ela é a pedra angular. O que acontece se eu removo as sapatas de um prédio? Ou então se eu retirar esta pedra do arco? Tudo cai, não é mesmo? Ele vai desabar. Por isso Jesus é a pedra angular. Se Jesus não é a base da nossa fé e prática, tudo mais desaba. Por isso não pode haver outro evangelho, como Paulo diz em Gálatas. Como nós lemos lá no 3º capítulo do Evangelho de João, ou Jesus é para você salvação, ou Jesus vai ser para você a sua destruição. Não tem caminho do meio, ou Jesus é a tua salvação, ou ele vai ser a tua destruição. Julgados nós estamos todos, meus irmãos. Nós já estamos todos julgados pelos nossos pecados. Mas quem é que vai receber a pena dos seus erros? É você ou é o Filho de Deus? Dariston, quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito do Filho de Deus. Porque Jesus também foi ungido com poder pelo Pai para um dia julgar o mundo com justiça. Nenhuma das nossas ações, preste bem atenção nisso, nenhuma das nossas ações, nenhuma das nossas palavras, nenhum dos nossos pensamentos vai escapar naquele dia que é ao mesmo tempo terrível e glorioso. Tudo estará exposto diante de Deus. E de que modo isso se reflete na vida da igreja? Primeiro, Cristo precisa ser o centro da sua proclamação. Cristo precisa ser o centro da proclamação da igreja. É Jesus, a sua pessoa, a sua obra de salvação que precisam ser exaltados diante dos olhos do mundo. É Jesus que precisa ser exaltado, não é o homem, não é o bem-estar do homem que precisam ser exaltados. Sim, a igreja de Cristo traz cura. Sim, a igreja de Cristo traz consolo. Sim, a igreja de Cristo traz transformação, mas na medida em que a igreja afirma as virtudes de Cristo e não as virtudes do próprio homem. Dessa forma, a pregação do Evangelho pela igreja reunida, ou então a pregação do Evangelho pelos crentes, por cada um de vocês no seu dia a dia, não é o Evangelho social. Nós estamos aqui para pregar que Jesus nos veio para libertar da pobreza. A proclamação do Evangelho não é a proclamação do Evangelho da prosperidade. A proclamação do Evangelho não é a proclamação da psicologia barata, do Evangelho água com açúcar. Mas o anúncio de que Cristo veio ao mundo salvar pecadores. Ele veio ao mundo para buscar e salvar aquele que se havia perdido. Ele, Jesus, é o centro da nossa proclamação. É isso que significa dizer que Ele é o fundamento, que Ele é a pedra angular da igreja. Segundo, Cristo precisa ser o fundamento, ou é o fundamento de uma vida transformada. Preste bem atenção nisso. Eu quero que você preste muita atenção nisso. Cristo é o fundamento de uma vida transformada.
O ensino de uma igreja não pode ser baseado no legalismo. O ensino de uma igreja não pode ser baseado nos rudimentos de uma salvação por meio de obras. A mensagem de que Jesus nos aceita, de que Deus nos aceita, a mensagem de que Deus nos aceita por meio de Jesus é a base de uma vida santa. Eu obedeço porque eu sei que Deus me ama e se entregou por mim, e de que eu não posso responder a esse ato de amor senão com obediência, amor, serviço. Nós, como igreja, não podemos escravizar as pessoas com uma lista de regras e normas morais, mas nós temos de persuadir as pessoas a se lembrar daquilo que elas receberam em Cristo. A nossa fé não induz ao medo. A nossa fé não pode induzir as pessoas ao medo. A nossa fé precisa induzir as pessoas ao amor. E o amor, como João diz lá na sua primeira carta, lança fora todo o medo. Terceiro, Cristo é a nossa proclamação. Nós devemos anunciar que não há salvação em outro nome senão o nome de Jesus. Nós devemos anunciar aos homens que o profundo vazio existencial da nossa época somente pode ser ocupado pela fé na pessoa de Cristo. Nós devemos anunciar que Ele é a única esperança desse mundo. Jesus é a única esperança desse mundo. Veja a sua volta. Veja a sua volta, meu irmão. Veja a sua volta, meu amado. Veja a sua volta, crianças. Prestem atenção à sua volta. Será que você acredita que os homens eles são realmente capazes de resolver o estado de coisas, o mundo em convulsão do jeito que ele se encontra? Você acha que homens vão colocar ordem nessa bagunça em que nós vivemos? Jesus é o caminho para aquele que se encontra perdido. Jesus é a verdade para aquele que se encontra em confusão. Jesus é a verdade para quem está morto. É a vida para quem está morto. Ele é a luz que lança fora as trevas. Ele é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas e as leva para o lugar de descanso. Jesus é a porta, a única pela qual nós podemos entrar no aprisco de Deus. Jesus é a ressurreição e a vida que se apieda diante da morte que o pecado traz e que triunfa sobre ela para a ressurreição. Para onde nós iremos, meus amados? Para onde as pessoas desse mundo irão? Se somente Jesus tem as palavras da vida eterna. Para onde as pessoas do nosso ao redor, as pessoas que nós amamos, as pessoas que nós vemos que elas estão se perdendo nos seus caminhos, para onde elas irão, se não para aquele que tem as palavras da vida eterna? Igreja reformada, proclame isso. Proclame isso. Qual é o resumo de tudo isso que dissemos hoje? Uma igreja reformada é edificada por Deus sobre Cristo Jesus, o fundamento lançado pelos apóstolos. Você pode repetir comigo? Uma igreja reformada é edificada por Deus sobre Cristo Jesus, o fundamento lançado pelos apóstolos. Todo o mais é tradição morta de homens, uma tradição que produz morte e escravidão, em lugar de vida e liberdade. Senhor, nós estávamos distantes, longe de Ti, separados, ó Senhor, da Tua graça, separados da Tua glória. Mas por meio de Cristo Tu nos alcançaste e nos inseriste, ó Deus, na comunidade dos santos, na Tua família, e nos tornaste um edifício santo para o louvor da Tua glória. Esse edifício, Senhor, não é outro senão o fundamento lançado pelos apóstolos, Cristo Jesus, a pedra angular. Pai querido, que essa não seja apenas uma verdade conceitual, a qual levamos para casa, ó Deus, e proclamamos como conhecimento bíblico. Não apenas um versículo a ser decorado, ó Pai, para uma gincana bíblica, por exemplo. Mas, Pai querido, que esse versículo ele seja a base daquilo que nós somos e fazemos como igreja. Seja no nosso dia a dia, Senhor, nas nossas casas, nos nossos condomínios, nas nossas escolas, nos nossos empregos, que nós possamos sempre nos lembrar de qual é o fundamento da nossa vida, qual é a base dela. Jesus Cristo, pedra angular, aquele que foi pregado pelos apóstolos. Que a nossa fé seja pautada na Escritura, Senhor. Não nos deixemos, ó Senhor, levar pelos erros dos homens, ó Pai, que induzem a tantos, ó Deus, a perdição pelo desconhecimento da Escritura. Como Teu povo, Senhor, hoje em dia é carente da Escritura, ó Pai bendito. Bendito Senhor. Que Jesus seja sempre
a pedra angular dessa igreja. Que Jesus seja sempre, Senhor, a rocha sobre a qual estamos edificando Antioquia. Ajuda-nos, Senhor, a fim de que isto seja uma verdade para cada um de nós. Nós oramos, ó Pai, no nome do Senhor Jesus, a pedra angular. Amém. Vamos nos colocar em pé, irmãos, e responder isso cantando a nossa firmeza em Jesus Cristo.